Grande Rose Martins, boa noite, feliz ano novo, obrigada por vir aqui e conversar conosco. Rose, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Feliz ano novo para você, para o Eribaldo, para todos que estão nos acompanhando. Vamos lá, começar o ano de 2026. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, vamos lá então, né? Por falar em começar 2026, Rose, eu queria começar te ouvindo um pouco do que a gente tem acompanhado sobre o Irã, né? Então, até o que a gente tem de informação é que desde o último dia 29 de dezembro começaram manifestações, protestos na capital do país, em Teherã, e isso acabou acarretando protestos de ordem econômica, né, em razão da desvalorização da moeda iraniana, feita por parte de comerciantes, e isso acabou desenrolando protestos questionando o regime. E aí já tem, inclusive, informações de envolvimento de agentes do Mossad, envolvimento do próprio Estados Unidos, isso está cada vez mais explícito. E aí o que a gente tem dado conta são essas milhares de mortes, centenas de prisões. Tem essa informação de hoje sobre esse jovem de 26 anos que foi condenado e que pode vir a ser enforcado aí nas próximas horas. Mas essa escalada do envolvimento da influência dos Estados Unidos para numa tentativa, em último caso mesmo, né, de derrubar o regime. Você acha que isso pode realmente acontecer? Há uma força do imperialismo estadunidense, junto com o apoio, né, do Estado sionista de Israel, para que isso aconteça? A gente consegue pensar num processo de fato de fim do regime dos ayatolás? Agora Ai, sim. gente, meu Deus, o técnico esteve aqui na minha casa hoje, gente. Tá uma semana, assim, um estresse, realmente, um serviço vagabundo, que, assim, eu estou começando a ficar muito irritada mesmo, porque a internet de um centro para cá tá péssima. Mas eu acho que eu tinha entendido, né, Thalita, a contextualização que você fez sobre o que está acontecendo no Irã. Não é isso? Para a gente falar sobre isso? Isso, queria muito ouvir Bom, como é que você está avaliando esse cenário todo. eu acho que a gente tem que sair de dois simplismos, assim. Primeiro, essa ignorância que existe, né, principalmente na direita brasileira, sobre a sociedade iraniana, sobre os costumes do Irã, de como funciona, né, a opinião das pessoas comuns no Irã. E eu acho que outro simplismo é essa coisa de revolução colorida, guerra híbrida. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais ao falar sobre isso e ter muito cuidado, sobretudo. O Irã está passando por uma situação econômica muito difícil, é uma espécie de uma crise fabricada pelos Estados Unidos, sempre contando com seus parceiros europeus, né, que sempre ajudam os Estados Unidos nesse sentido. E também uma crise hídrica, que não é pouca coisa, desde pelo menos setembro do ano passado. Essa crise econômica, desvalorização da moeda iraniana, o aumento da inflação, ela se deve em grande parte depois daquela guerra dos 12 dias, né, em junho do ano passado. E o Reino Unido acionaram um mecanismo chamado Snapback das Nações Unidas, desde o acordo sobre o programa nuclear uraniano de 2015, que foi um acordo que os Estados Unidos se retiraram, os países europeus continuaram cobrando que o Irã cumprisse as exigências, e depois também da guerra dos 12 dias do ano passado, os europeus foram lá e acionaram esse mecanismo e também passaram a reintroduzir essas sanções. Então, o Irã está sendo adicionado várias camadas de sanções que ele já vem sofrendo há décadas,
e mais essa questão da crise hídrica, e, claro, mais questões internas, porque os protestos começam com uma característica marcada econômica e desembocam para o político, né? E aí virou essa questão que é sempre discutida no Brasil, sem muitos filtros, sobre a questão dos costumes, sobre o direito das mulheres e etc., todas essas coisas. Mas o que eu acho bem importante a gente salientar, podem ser lidas sem analisar, sem colocar como elemento essa política de sanções dos Estados Unidos e dos seus parceiros, né, os países europeus, mas também outros parceiros como o Canadá e o Japão, e giram em torno a justificativa diz respeito ao programa nuclear iraniano. Outro elemento é também a presença estrangeira nesses protestos. O Mossad fez um post no Twitter, Farsi, que é a língua que se fala no Irã, dizendo que eles estavam com os iranianos não somente verbalmente, não somente mas que eles estavam em campo, insinuando que eles estão em campo dentro do Irã. Então, realmente... Por outro lado, a gente sabe também da CIA, eu não descarto de forma alguma pelo histórico que a CIA tem, desde que ela foi criada em 1947, de intervenção, de ação no território, e, portanto, não há que se ter ingenuidade sobre isso, né, sobre a presença estrangeira nos protestos. Do Irã, o Rezé, né, há também um certo pavor na esquerda. Opa. Rose, está me ouvindo? Travou. Gente, eu estou vendo vocês normalmente. Travei, porque está bem normal aqui. Voltou. Mas pode me dizer até onde que deu para vocês entenderem. Porque agora voltou. Eu ia falar que travou, voltou. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Porque no fim estava dando delay de vídeo e áudio, sabe? Tava um atraso, assim, a sua voz. Então, esse final, a gente conseguiu pegar até a parte que você falava da influência da CIA. Daí para frente já travou tudo. Sim. Tá. Então, o que eu estava falando sobre a CIA é que desde que a CIA foi criada, em 1947, ela tem um longo histórico de ação no terreno. O Mossad disse isso, fez esse tweet falando, né, estamos agindo no terreno, e é o que a CIA faz também historicamente, né, a gente tem muitos exemplos a serem citados. Então, eu não descarto que, neste momento, lembrando que o Donald Trump, outro dia mesmo, disse que tinha autorizado a CIA a fazer ações na Venezuela. Eu não descarto que, nesse momento, de forma alguma, que a CIA não esteja presente e incitando esses protestos de alguma forma. E o que eu disse é que existe um certo temor na esquerda também de criticar, por conta desse fantasma, né, do que é Revolução Colorida, do que é guerra híbrida, alguns estados, a política de alguns estados. Eu disse isso para dizer que está tendo uma repressão, o regime está respondendo com violência, porque também eles enxergam com essa interferência estrangeira e já morreram pelo menos 100 homens ligados às forças de defesa do Estado iraniano. Então, são protestos também por parte, né, dos manifestantes, são protestos violentos, né, e são retroalimentados com a violência da repressão do regime iraniano. Então, para sintetizar, eu diria que é uma crise econômica fabricada, que as sanções têm muita importância. A gente não tem todos os detalhes, assim, da condição da economia do Irã, né, eu não sou especialista nisso, mas também para entender quais são os erros de condução econômica dentro do regime. Eu já vi alguns analistas falando que esse novo presidente tem um corte neoliberal, que são políticas antipopulares,
Mas a verdade é que a parte considerável do que se chega até aqui para a desvalorização da moeda são as sanções. E essas sanções, o Donald Trump já utilizou desse artifício das sanções em 2019, 2018, 2019, criou problemas seríssimos para a economia iraniana, problemas seríssimos mesmo. Tem um professor da UFRJ, do Instituto de Economia, que ele inclusive chamou essas sanções de bomba dólar, porque os problemas para a economia iraniana foram muito fortes, desvalorização, então, né, inflação, queda do PIB, e novamente, e agora com esse adicional de que as sanções que tinham sido paralisadas com os acordos de 2015, elas retornaram, né, com grande ajuda, como eu disse, dos europeus. Então, é uma crise econômica fabricada. O Irã tem as suas questões de costume, de sociedade, que eu acho que a gente pode discutir, mas eu não quero dizer que não é problemático, mas assim, lateralmente, porque eu acho que isso é um problema interno deles, diz respeito a eles, sobretudo, mas compreender que há problemas internos também, há insatisfação. Eles já estavam, o regime estava até liberalizando algumas questões relativas ao véu, inclusive nos últimos tempos, depois da Guerra dos 12 Dias, porque algumas questões políticas foram ficando mais sensíveis, mas se a gente olhar geopoliticamente é isso, né? São sanções que fabricam uma crise econômica, com grandes manifestações que desembocam para o político, para pautas políticas, e que tem a presença estrangeira, e que se esse regime, o regime dos ayatollahs cair, não vai vir boa coisa também, né? Então a gente não está falando, eu sei que o público aqui do Farol é muito qualificado, eu acho que quem acredita que a gente está falando aqui realmente em defesa da democracia, né, por parte dos Estados Unidos e nem de Israel. Olá, Rose. Tá com um delayzinho, mas eu acho que agora não travou mais, né? Olá. Não, a gente agora conseguiu te acompanhar. Ah, ufa! Agora foi. Eu queria te perguntar, porque eu vi notícias hoje de que os números de mortos passam da casa dos milhares, lá nos protestos no Irã. Por outro lado, né, a própria imprensa israelense divulgou a participação de agentes do Mossad dentro desses protestos, atuando dentro dos protestos do Irã. O Irã, por sua vez, respondeu dizendo que se os Estados Unidos continuar a pressão no Irã, respondeu que vai atacar bases militares americanas na região. Há alguma possibilidade desse conflito continuar escalando? E se escalar, se isso pode produzir um tensionamento maior ou uma oportunidade de você conseguir atingir o imperialismo, já que ele vai estar ocupado com mais uma guerra que ele produziu no mundo? Tem um elemento novo no dia de hoje, que foi a CNN dos Estados Unidos que deu, né? Que o governo norte-americano ordenou a evacuação dos militares da base dos Estados Unidos, que é a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é a base no Catar, que foi justamente onde o Irã retaliou os Estados Unidos na Guerra dos 12 Dias, no ano passado. Então, essa ordem, ela seria já pensando que o Irã pode fazer uma retaliação para essa base. Mas uma retaliação, ela pressupõe um ataque prévio dos Estados Unidos, né? Então, o que eu acho que um dos elementos novos é justamente esse, que os Estados Unidos sejam realmente... exista realmente a possibilidade dos Estados Unidos atacarem o Irã. A gente não sabe qual vai ser o nível do ataque, porque no ano passado o que a gente assistiu foi ataques muito localizados aonde estava sendo, né, enriquecido urânio, onde estava sendo desenvolvido o programa nuclear iraniano, e os Estados Unidos fizeram esse ataque e logo disseram que solucionaram o problema, né? O Donald Trump disse que tinha atrasado em anos o programa nuclear iraniano, depois o New York Times deu que ele não tinha atrasado nem em semanas, que o estrago que ele tinha feito, que ele tinha dito que tinha conseguido fazer, não era o estrago real. Então, a gente não sabe se vai ser um ataque mais contundente, se eles vão aproveitar, né, porque naquele momento, ali na Guerra dos 12 Dias, a impressão que a gente tinha é que existia uma coesão social, política no Irã muito mais forte do que agora.
né? Eles não estavam passando por grandes protestos em massa contra o governo iraniano. Mas, então, o que a gente tem é isso, essa possibilidade, eu acho que essa possibilidade está perto, né? Já que eles pediram a evacuação dessa base militar, já prevendo aí uma retaliação do Irã. Há protestos também a favor do regime, né? É importante a gente dizer isso, grandes protestos favoráveis ao regime. Então, esse é o elemento novo. Sobre os Estados Unidos estarem ocupados numa outra frente de conflito. É uma situação muito difícil da gente analisar, muito sendo bem sincero, assim, porque o Donald Trump ele foi eleito prometendo acabar com as guerras, né? E agora ele tem várias para administrar, inclusive guerras que os Estados Unidos estão começando. Não são guerras regulares, né? Como a gente assiste, por exemplo, na guerra da Ucrânia, mas são intervenções dos Estados Unidos que podem criar um caldo aí de desestabilização que tem impacto direto sobre a sociedade americana. E aí, no caso do Irã, diferente da Venezuela, estou dizendo isso porque no caso do Irã é um tabuleiro geopolítico muito mais tensionado, com muito mais interesses em disputa, o Oriente Médio em relação à América do Sul, apesar deles terem feito, publicado aquele documento de segurança dos Estados Unidos, dizendo que a prioridade dos Estados Unidos é exercer domínio sobre a região da América do Sul, da América Latina, mas no caso do Oriente Médio, ali é muito mais delicado, porque a gente tem interesses chineses muito mais claros. O Irã fornece muito mais petróleo para a China do que a Venezuela não fornece nem 4% de todo o total de importação de petróleo da China. Alguns números dizem que no caso do Irã chega a 20% do fornecimento total. A China é muito importante para o Irã também, porque há registros que 80% do petróleo extraído no Irã vá para a China. No caso da Rússia também, a Rússia, além da proximidade com o território russo, a Rússia tem uma relação ainda mais estratégica com o Irã do que com a Venezuela. O Irã é um grande fornecedor de drones para a guerra da Ucrânia, principalmente para essa etapa, né, que é da guerra da Ucrânia do meio do ano de 2025 para cá, que é uma guerra com alta intensidade de ataques de drones. E, inclusive, tem fábricas produzem drones de tecnologia iraniana dentro da Rússia, nesse contexto de cooperação militar que eles têm. Eles têm, inclusive, um acordo bilateral, não é um acordo de defesa mútua, né? Mas é um acordo bilateral de cooperação militar, também infraestrutura na área energética. E somado a isso, tem a questão do Estreito de Hormuz, que pode ser fechado e vai criar um impacto muito grande também para o comércio de petróleo mundial. Então, para o Donald Trump ser mais ambicioso do que ele foi na Venezuela, ele pode ter respostas muito mais duras. Embora eu ache que a China e a Rússia estão nessa pasmaceira, e não sei qual seria o tipo de ação, já que na Venezuela eles mostraram totalmente imóveis diante do poder dos Estados Unidos, né? Nada fizeram. Mas no caso do Oriente Médio, o assunto, quer dizer, o buraco é mais embaixo, né? O assunto é mais delicado. Então, eu não sei também qual o tipo de resposta que o Donald Trump pode estar esperando. Então, é importante se ele vai lançar um ataque muito incisivo sobre o Irã, ou se ele vai fazer como na Guerra dos 12 Dias, para mostrar que tem a coragem de atacar o Irã, mas ser um ataque localizado e não que gere uma resposta em outro nível. Inclusive, o Donald Trump disse hoje que o Irã, que foi suspenso no Irã a execução de manifestantes e de que os protestos iam se acalmar, de que a situação ia se acalmar. Então, também não sei se foi um recuo dele para ele não justificar, para ele não ter que justificar um ataque mais incisivo ao Irã futuramente, né? Porque ele vai escalando a retórica. No caso da Venezuela, a gente viu isso, né? Ele escalou muito a retórica de uma forma que ficou muito difícil dar um passo atrás, recuar, esquecer aquele caso, esquecer a questão do cartel de Los Soles, esquecer qualquer acusação ao Maduro, porque, bom, ele ficou desde setembro, pelo menos, numa política de escalada, ataque às embarcações, depois o sequestro dos petroleiros, etc. Mas no caso do Irã é muito mais perigoso para ele. A resposta pode ser muito mais perigosa.
e o Irã tem outra força militar também comparada, além de estar posicionado geoestrategicamente num tabuleiro geopolítico mais tenso, o Irã tem outra força militar, né, e tem outras parcerias também, diferentes de qualidade do que a Venezuela. Então, eu acho que é mais delicado. Somado a isso, eu acho que tem a questão interna dos Estados Unidos também, que não está tão fácil como o Donald Trump faz parecer, né? Eu acho que todo mundo levou um susto quando eles sequestraram o Maduro, porque, assim, foi uma operação militar muito bem sucedida, por parte dos Estados Unidos, né? E ele logo em seguida foi para uma coletiva de imprensa dizer que que os Estados Unidos iam administrar a Venezuela. Então, eu acho que todo mundo ficou assim, estarrecido, né? Pronto, tomaram um país na América do Sul. E, na verdade, o chavismo continua no poder, e eles recuaram, tiveram que recuar daquela acusação do cartel de Los Soles. Porque nos Estados Unidos, a vida dele não está fácil internamente. E logo em seguida, para melhorar ainda a situação, teve aquele assassinato brutal, naquela cena chocante, de uma cidadã dos Estados Unidos, uma cidadã norte-americana, morta pelo ICE. Então, ele está enfrentando protestos com isso. A última pesquisa mostrou que o povo dos Estados Unidos, estou sem os números agora, eu posso pesquisar enquanto a gente conversa, o povo dos Estados Unidos não apoia que os Estados Unidos administrem a Venezuela. Dentro do MAGA, né, que é esse movimento dele, no âmbito do Partido Republicano, há uma insatisfação também, porque foi uma galera que amadureceu politicamente no contexto das intervenções, né, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, e que não surtiu efeitos para a nação, né, para os Estados Unidos enquanto nação, a não ser o dinheiro do contribuinte norte-americano ir para o ralo, a vida dos norte-americanos piorarem, os Estados Unidos ficarem atrás da China em uma série de questões, né, tecnológica, comercial, e os vários soldados norte-americanos morrerem. Então, dentro do MAGA mesmo, ele vem perdendo um apoio a uma desconfiança muito forte, porque a plataforma de campanha dele foi de que os Estados Unidos não iam se envolver em nenhuma aventura para além de suas fronteiras, porque o interesse era recompor a economia norte-americana, a indústria norte-americana, para competir com a China. Então, acho que ele tem algumas dificuldades também, que no caso do Irã, elas podem ser sentidas também internamente, né? Porque, por mais louco que ele seja e queira agir como um imperador, e há brechas na Constituição norte-americana para isso, ele tem um grupo político que é gente muito bem experimentada, né? Ele está no Partido Republicano, dentro do Partido Republicano, muita gente, tenho certeza. O Marco Rubio, por exemplo, que é um republicano que tem uma estratégia muito mais sofisticada do que a do Donald Trump, sofisticada para o sentido negativo, né? Eu acho que há fissuras ali, inclusive, entre o próprio Departamento de Estado e essa estratégia do Trump. Então, no final das contas, quando eu estou fazendo toda essa volta para falar do Irã, é dizer que, assim, o Donald Trump fala muito, mas ele vai precisar lidar com aquele tabuleiro geopolítico em específico. Os Estados Unidos evitaram que era o desejo de Israel, que era puxar os Estados Unidos para um confronto direto com o Irã, e o que a gente teve na Guerra dos 12 Dias foi ataques localizados, justamente por isso, porque os Estados Unidos querem evitar, além de tudo, de um conflito que desestabilize mais ainda aquela região. O que o Donald Trump quer evitar no momento também é o aumento do preço de petróleo, que tem impacto na inflação dos Estados Unidos. Então, há muitos elementos a serem considerados, levando em consideração que o Donald Trump é imprevisível e está agindo mesmo com, assim, toques imperiais. Acredito que vai haver um ataque ao Irã, mas eu não sei até que ponto isso vai levar a uma escalada de uma mudança de regime, porque aí eu acho que os Estados Unidos podem entrar num problema muito grande. Rose, tem algumas leituras dizendo assim que, na verdade, essa estratégia do Trump ataca a Venezuela, ataca o Irã, abre essas frentes, né, de ataques aí em lugares muito específicos no planeta, mas é para, de alguma forma, tentar tragar a China por uma grande guerra. Você concorda com essa avaliação? Você acha que realmente... Ontem, inclusive, a gente conversava com o Hugo aqui,
Até perguntei para eles se, de repente, é uma estratégia de até, talvez, o próprio BRICS pensar em se tornar um grupo, para além de um grupo econômico, um grupo bélico também, para justamente fazer uma frente ao imperialismo estadunidense. Você concorda com essa avaliação, que é uma tentativa de tragar a China para uma grande guerra? Olha, Thalita, eu não acho que é exatamente tragar a China para uma grande guerra, porque a guerra tem custos humanos e econômicos também para os Estados Unidos, mas é minar a influência da China em diversas regiões. Uma coisa que se fala muito pouco, mas é uma estratégia dos Estados Unidos de longo prazo, quando a gente está falando de petróleo, se falou muito do petróleo da Venezuela, e no Oriente Médio tem muito petróleo também, é que os Estados Unidos têm, desde o final dos anos 90, tentado dominar as rotas por onde passa esse petróleo e as reservas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é o seguinte, os Estados Unidos, eles não têm um problema de exploração de petróleo interno. Inclusive, os Estados Unidos exploram muito petróleo internamente. O que eles querem fazer é criar uma espécie de controle para evitar que certos atores, né, certos países acessem a essas reservas e tenham facilidade de acessar determinadas rotas. Então, os Estados Unidos já militarizaram o Estreito de Malacca, onde passa grande parte do petróleo também. Quando os Estados Unidos invadiram vários países do Oriente Médio, não era somente para garantir o seu abastecimento de petróleo no longo prazo, mas era também para garantir que os Estados Unidos controlem algumas reservas e possam decidir se X país, né, e digo aqui a China, porque se converteram no maior importador de petróleo do mundo, vai acessar ou não essas reservas. E a economia mundial, apesar dos esforços, né, que a China faz em grande parte, né, de transição energética, a economia mundial vai passar muito tempo ainda dependente do petróleo. No caso da Venezuela, tem uma questão mais de curto prazo, que é o tipo de petróleo venezuelano, que pode ser refinado nas refinarias, 9 das 10 maiores refinarias dos Estados Unidos que trabalham com esse tipo de petróleo, que as reservas da Venezuela, elas são de difíceis exploração, né? Então, uma das cooperações que a Venezuela tem com a Rússia, com a China, é nesse sentido científico, tecnológico também. E os Estados Unidos têm refinarias que conseguem processar esse petróleo, mas também, e aí, em relação ao petróleo, tem essa questão de curto prazo, mas também essa estratégia que passou pelos republicanos, que passou pelos democratas, de fazer o controle das reservas de energia, não somente do petróleo, mas também do gás, e controlar quem vai ter acesso ou não a essas reservas. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tiveram uma estratégia, no final dos anos 90, início dos anos 2000, de tirar a dependência da Europa do gás da Rússia, criando outras rotas de energia que partissem dos países da Ásia Central sem passar pela Rússia. E os próprios gasodutos que levam gás direto, né? Os gasodutos que levavam gás direto da Rússia para a Europa, principalmente os gasodutos da Rússia até a Alemanha. Mas os Estados Unidos não tinham nada a ver com esse assunto, né? Por que os Estados Unidos estavam preocupados com abastecimento de gás barato que a Rússia fornecia para a Europa? Porque eles querem realmente controlar as rotas e o comércio de energia a nível global. E à medida que vai se consolidando a ascensão chinesa e que eles passam a importar muito petróleo, realmente isso vai ficando mais urgente. Eu acho que é uma estratégia que é pouco falada. Tem pesquisadores brasileiros que falam sobre isso já há algum tempo, mas nas análises eu vejo que muitas vezes as pessoas não abordam isso como uma estratégia muito mais global dos Estados Unidos de ter presença nessas diferentes regiões do mundo. Então, no caso da sua pergunta sobre a China, eu acho que eles estão mais preocupados no momento em minar a influência chinesa e criar dificuldades para a Rússia continuar comprando petróleo de certos parceiros. Eu acho que essa é uma questão importante, porque, como eu disse, eu acho que o petróleo ainda, a economia mundial ainda vai ser dependente do petróleo por uns bons anos. E no caso daqui, da Venezuela, a Venezuela tem grandes contratos de investimento com a China, né, no setor de telecomunicações, principalmente, mas também na própria extração de petróleo. E a Venezuela tem acordos de cooperação militar com a Rússia. Então, é também uma forma de tirar esses dois atores da nossa região.
No Oriente Médio, mesma coisa, é o petróleo e a Rússia, e tem essa relação próxima com o Irã, e tem uma relação também com os chineses. O Irã faz parte da nova Rota da Seda, a China fez a mediação para a retomada de relações entre o Irã e a Arábia Saudita. Então, é uma forma, não diria, de explodir um conflito, né, de chamar para os Estados Unidos, né? Isso vai sair muito caro, porque hoje em dia eles não têm mais condições de colocar, de invadir o Irã e fazer o que eles fizeram no Afeganistão e no Iraque e colocar lá milhares de homens, né, coturnos no solo, para bancar uma invasão. A situação hoje é política e econômica é bem diferente do que foi no início dos anos 2000. Então, eu acho que, propriamente, talvez para arrastar a China por um conflito, não, mas para minar a influência chinesa e colocar dificuldades da China, para a China obter petróleo, ter acesso à energia, eu acho que sim. Ô, Rose, ontem, quando a gente estava conversando com o Hugo, ele falou desse caráter imprevisível de Trump e também falou dessa parcimônia, né, russa e principalmente chinesa, né? Muita gente, talvez da esquerda radical, às vezes sente falta de uma atitude mais incisiva da China, que tem sempre uma pegada mais diplomática, tentar resolver tudo na diplomacia, na estratégia, naquela coisa, né? Hugo, ontem, conversando com a gente, ele falou que não vai dar para sustentar essa parcimônia por tanto tempo se os Estados Unidos continuar mantendo esse tipo de política, que parece ser, né, uma derrota econômica explícita dos Estados Unidos em relação à China, porém os Estados Unidos ainda é muito poderoso militarmente e pode segurar isso por um tempo e prolongar essa disputa por um tempo absurdo, né? Até que ponto tu acha que essa parcimônia russo-chinesa vai, e se isso em algum momento pode ser quebrado exatamente pelo caráter instável e aleatório que Donald Trump tem no seu mandato? Olha, eu acho assim absolutamente negativo para as relações internacionais esse tipo de postura da China e da Rússia. E eu voltaria lá em Gaza, né? Tudo que aconteceu depois de 7 de outubro de 2023, porque eu acho que ali os dois países se posicionaram de uma forma muito ruim, embora melhores que grande parte do mundo, né? A China recebeu lá a resistência palestina, a Rússia também tem até um histórico maior de contato com o Hamas e outros grupos, e no Conselho de Segurança a Rússia apresentou propostas de resolução bem avançadas, assim, condenando Israel claramente, mas, enfim, ficou nisso e o povo palestino está sofrendo até hoje e se abstiveram aí nessa votação na resolução 2803 de outubro do ano passado, de criar aí esse governo internacional para Gaza. Bom, parece que vai começar essa nova fase aí, os jornais israelenses estavam dando isso também, um governo internacional para Gaza, tirando os palestinos de decidir seu futuro político, enquanto Israel continua violando o cessar-fogo. Então, eu acho que eu sempre cito esse ponto de partida em relação a Gaza, porque eu acho que Gaza é uma das coisas mais cruéis, mais graves que a gente está vivendo nos últimos anos, sem dúvida, eu acho que é a mais grave. E a galera que é muito entusiasta de um mundo multipolar, de nova ordem internacional, né, dos chineses liderando essa ordem, a gente está falando de um mundo de cooperação e etc., elas enganam muita gente foi pega de surpresa na questão da Venezuela por causa disso, né, que os Estados Unidos estão em declínio, enfim, todo esse tipo de coisa. Eu vou separar aqui a minha análise da Rússia e da China. Os chineses, eu acho que eles não... primeiro, eles têm uma diplomacia, né, muito ligada até ao confucionismo, assim, uma diplomacia comercial, econômica, de cooperação, a não ser nas questões vitais de interesse nacional da China, né, principalmente, o mais claro de todos é Taiwan, mas também Xinjiang, que agora sumiu aí, mas foi
um elemento de propaganda ocidental contra a China. Tirando essas questões mais específicas do território chinês, eles têm uma posição distante dos grandes problemas internacionais, né? Levam a sério até demais essa coisa de autodeterminação dos povos. E acredito que não enxergam que estão com as suas capacidades militares e econômicas amadurecidas para lidar com um conflito direto com os Estados Unidos. O caso da Rússia, a Rússia tem capacidades econômicas bem inferiores a dos chineses, né? A Rússia está em um processo ainda de reconstrução que começa nos anos 2000, depois de tudo que significou os anos 90, a terapia de choque do Yeltsin, e está nesse processo até hoje, com uma guerra nas suas fronteiras, capacidade militar muito considerável, né? É uma potência nuclear, os chineses também estão, mas é uma potência nuclear pau a pau com os Estados Unidos, mas que também ainda não é uma potência econômica, comercial, como a China, embora eles tenham aí se dado muito bem nessa questão da guerra da Ucrânia, tanto militarmente como, né, de coesão econômica e social interna. E a Rússia, diante desse cenário em que é mais fraca, tenta negociar com os Estados Unidos no momento para terminar a guerra da Ucrânia. E a China, que é uma posição distante, porque eu acho que a leitura é essa, né? Não acha que suas forças militares e econômicas estão plenamente amadurecidas. Acontece que se afastando desse problema, vai gerar um problema ainda maior futuramente para a China, porque se eles perderem a Venezuela, né, então perderam numa região do mundo, perdeu o Irã, que é ainda mais grave, volto a dizer, pela questão ali da nova rota da seda, pelos investimentos chineses, do que isso significa, né, da entrada até da China na África e para o fornecimento de petróleo da China, vai ser também mais uma perda geopolítica para os chineses, para os russos, em que os Estados Unidos se deram muito bem, e isso vai significar que nós estamos, não que nós estamos caminhando para essa coisa de mundo multipolar, mas que nós estamos retrocedendo para o mundo unipolarizado dos Estados Unidos nos anos 90. Eu fiquei com a impressão, ali, logo nas primeiras horas depois daquele ataque à Venezuela, que a gente não viu nenhuma reação, né, da China, da Rússia, nenhuma reação de força mesmo, é que realmente os Estados Unidos são imparáveis. E era aquela realidade dos anos 90 que eles arbitravam sobre tudo, sobre economia, sobre segurança. Depois a gente foi dando uma acalmada, né? A gente foi vendo que as coisas não são bem assim, mas foi uma demonstração de força que eu achei muito contundente. E, enfim, nas relações internacionais, nenhuma troca de hegemonia no sistema internacional ocorreu sem uma grande explosão de violência, né? A última troca de hegemonia que nós tivemos nada mais, nada menos que a Segunda Guerra Mundial. E se os chineses não quiserem, que não tem como mais eles continuarem lá no cantinho deles, eles vão ser provocados a agirem. Se eles decidirem não agir, aí eu acho que vai significar a perda relativa de poder. E em algum momento a China vai ter que fazer alguma coisa, embora eles estejam adiando, né, tentando se retirar de discussões de alguns problemas, como é o caso de Gaza, que é um problema também dos Estados Unidos, né, e, enfim, aí se retirando de uma série de assuntos e vai perdendo essa fé porque muitos países têm também, porque, claro, eles fazem cooperação em outros termos. A China coopera com países em outros termos. A gente não está falando aqui dos chineses fazendo o que o FMI faz, do consenso de Washington, né? Que ele não decide a política econômica interna. A gente pode criticar uma série de presenças chinesas em determinados países. Aqui é o caso do Brasil. A gente fala que o Brasil precisa dar um salto qualitativo nessa troca comercial com a China. O Brasil vende minério e soja para a China, e isso não é uma boa relação. Isso é um reflexo de uma relação centro-periferia, né? Você comprar produto tecnológico e vender produto primário, vender commodity. Claro que a gente pode fazer isso, mas a gente não está falando de um país que assedia o outro a agir com determinada política, ou que usa a sua moeda, como é o caso dos Estados Unidos, que usa o dólar como uma arma de guerra. Mas enfim, e aí a gente pode analisar cada momento chinês em diferentes espaços. Mas a verdade é que se eles continuarem
tenta não se envolver nos assuntos. Se os Estados Unidos, assim, eu acho que essa é uma possibilidade distante, mas se os Estados Unidos ganham um país como o Irã, faz uma troca de regime no Irã, essa vai ser uma derrota sino-russa muito grande, porque eles vão estar perdendo um parceiro num dos tabuleiros geopolíticos mais quentes do mundo, assim, e historicamente. Ali é a maior produção de petróleo. A Rússia já perdeu a Síria, né? Teve que, enfim, o Assad está lá, exilado, mas e conseguiram a manutenção da base naval de Tartus, mas perdeu, assim, como enquanto um parceiro que eles tinham ali desde a época da União Soviética. Então, eles estão adiando. Eu acho que no caso chinês, a gente está falando de outras capacidades econômicas do que a Rússia. E eles deveriam, acredito, né, já que defendem esse novo mundo, lá no final da cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, o Xi disse, né, que era necessário novas organizações, novas instituições internacionais, uma nova governança que substituísse a ONU. E eles falam muito em reforma da ONU, reforma da arquitetura financeira internacional, mas agindo ainda muito timidamente. E eu volto a dizer, vou ser repetitiva nisso, eu acho que a maior falência desse desejo, não é desejo novo mundo, eu acho que a gente tem dessa disposição de criar um novo mundo, para além de cooperação econômica, comercial e infraestrutura, é a questão de Gaza, porque o mundo, ele não é só negócios, o mundo tem política e tem segurança, e as questões mais dramáticas para o mundo são as questões de segurança, e Gaza está nesse sentido, e é nesse sentido que os chineses têm evitado de agir. Então, não adianta falar muito, não ter realmente essa disposição de ação. Eu já quero dizer aqui, porque eu já vi muita gente falando sobre isso, eu não aceito nenhuma justificativa sobre a inércia da China em relação a Gaza, nem da China e nem da Rússia. Eu falo da China em primeiro lugar porque eles são mais poderosos. Eu não aceito nenhuma justificativa. Nós estamos falando ali em morte em escala industrial de mulheres e crianças. E eu acho que quem fala em novo mundo, quem fala em nova ordem, não ter uma postura que saia da inércia e ter alguma ação, eu acho que, né, fica sendo um discurso vazio. E eu falo isso da China porque, embora eu acho que uma das posições retóricas mais brilhantes que tiveram sobre isso, do ponto de vista institucional, foi o embaixador da China na Corte Internacional de Justiça, dizendo que quem tem o direito de se defender, na verdade, são os palestinos e não o Israel, porque Israel é uma nação ocupante, mas, recentemente, um embaixador chinês estava apertando a mão de um israelense fechando algum acordo. Então, não adianta, né? Como a gente fala aqui em Minas Gerais, falar até papagaio fala. Eles estão adiando esse confronto, mas acho que a gente não assiste também nenhuma troca de hegemonia sem explosão de violência. Então, acho que os chineses uma hora, eles vão precisar agir. Olha só, tem uma pergunta, comentário, que eu acho que você já respondeu, Rose. Eu só vou colocar aqui para prestigiar o Wagner Andrade, que ele está sempre conosco, que ele diz o seguinte: Rose, a China não começará a ficar enfraquecida em não peitar os Estados Unidos? Pois os Estados Unidos, vulgo demônio, né? Colocou aqui o emoji, só está encurralando a China, atacando os menores. Às vezes a guerra é inevitável, pois a diplomacia não vai mais dar conta. Acho que de alguma forma você já falou sobre isso, né? Eles estão evitando, talvez por uma consideração que não estão prontos, né? Eu queria só aproveitar assim esse comentário, mas para falar de Brasil, pegando inclusive esse finalzinho de a diplomacia não vai mais dar conta. Considerando o episódio Venezuela, e como a gente está voltando agora, eu te acompanho nas redes, eu vi um pouco das suas manifestações e tudo que a gente acompanhou desde o último dia 3, 4, né? Que foi a invasão dos Estados Unidos e o sequestro do Maduro até aqui. Como é que você está avaliando, num primeiro momento, a postura, o posicionamento do Itamaraty e do Brasil em relação a esse episódio da Venezuela? Rose. Com exceção do Ministério da Saúde, que enviou, eu acho que a insulina, né? Por conta dos ataques, acabou atingindo um depósito de medicamentos
na Venezuela, com exceção dessa ação muito nobre, acho que a posição do Brasil continua muito ruim ainda. Se a gente for comparar, a nota do presidente foi boa, mas boa em relação ao que estava acontecendo desde junho de 2024, desde a eleição do Maduro. E não usa a palavra... Nossa, a diplomacia brasileira, ela tem uma coisa muito irritante, que é evitar falar claramente. Isso não é característica de todas as diplomacias, não, gente. Porque, diplomacia é isso. Não é, não. Se você vê, por exemplo, a forma da diplomacia da Rússia, eles conversam em outros termos. Evitar dizer as palavras claramente, isso parecia que sempre tem uma negociação subentendida. Algo está acontecendo nos bastidores, né? Enquanto você vê, não está acontecendo porcaria nenhuma. Então, assim, o que o presidente fez uma nota, que é um avanço, mas não usou a palavra sequestro, não usou a palavra dos Estados Unidos, mas parece que aí ligou para a Delcy, aí reconheceu o governo da Delcy Rodrigues, né? Não reconheceu o governo do Maduro. Enfim, do ponto de vista daquela nota, há um avanço, mas um avanço que não vai nos levar a nada mais, porque o caldo já entornou. Esse trabalho, né, de não deslegitimar a Venezuela, ele tinha que ser feito lá desde as eleições, porque o Donald Trump ia chegar no governo com uma outra realidade na América do Sul. E, além disso, o Brasil abandonou uma de suas bandeiras, que sempre foi uma bandeira brasileira, que é os projetos de integração regional. Bandeira sempre foi dos governos do PT. O processo de integração regional. Então, a gente tem uma região totalmente desarticulada, os países falando em separado, a CELAC não conseguiu emitir uma nota conjunta. O governo brasileiro, volta a dizer, com exceção desse papel cumprido pelo Ministério da Saúde, muito nobre, o governo brasileiro está imobilizado. Não faz nada, deveria ter feito. E eu me pergunto também, Thalita, vai fazer o que agora que o caldo já entornou? O trabalho do Brasil deveria ter começado lá nas eleições, sabe? E ali começa, aí tem o veto, a entrada dos BRICS, tem o rebaixamento da representação diplomática na posse do Maduro, tem a cúpula dos BRICS aqui no Brasil, que a Venezuela não foi convidada a participar como convidado, como vários países participam. Então, assim, o caldo já entornou. O Brasil também não tem capacidade de defesa nenhuma. No momento que a gente deveria estar discutindo o Brasil ter capacidade de defesa, reforma das nossas Forças Armadas, né, reforma desse currículo que enxerga os Estados Unidos como parceiro estratégico, compartilhamento de inteligência com os Estados Unidos, compra de itens militares com os Estados Unidos. No momento que a gente está discutindo, que a gente deveria estar discutindo isso, o Brasil está fechando um acordo com o Mercosul e a União Europeia e tratando isso como uma vitória. Então, assim, a gente está também numa situação muito difícil, que parece que a gente está com um vazio de ideias mesmo. O João Pedro Stedley que falou isso, né, há um tempo atrás. Há um vazio de ideias e que eu não vejo, assim, tem hora que eu penso assim, como é que o Brasil pode sair desse buraco com esse chanceler aí, com esse Itamaraty, com essa força que o Itamaraty tem na condução da nossa política externa, porque o Itamaraty é, historicamente, um órgão conservador das elites tradicionais do Brasil, de gente muito endinheirada, né? Até uma coisa familiar ali, de gente vai passando naqueles concursos que são super difíceis. Mas a gente tinha ainda um que a gente chama de diplomacia presidencial, né? O presidente tocando. E eu vejo que o Itamaraty ganhou uma força que o presidente parece se ausentou da condição da política externa, e a gente tem um vácuo de nomes, a gente tem um problema que a gente não tem os nomes. Nós não temos o Marco Aurélio Garcia, nós não temos Samuel Pinheiro Guimarães, que foram grandes protagonistas de bastidores, né? Não apareceram tanto como Celso Amorim, mas naquela política ali que se ensaiou altiva e ativa, eles tiveram um papel muito importante. Eu, nesse contexto aí desse acordo Mercosul-União Europeia, eu até indiquei um texto que o Samuel Pinheiro Guimarães escreveu no prefácio do livro do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, Segunda Guerra Mundial, em que é um texto curtinho, que é o prefácio do livro, mas que ele faz ali uma análise estratégica da posição do Brasil, e ele termina, o último parágrafo desse texto dizendo, enquanto o Brasil não democratizar o acesso à terra, enquanto o Brasil não regular a mídia, enquanto o Brasil não tiver poder de defesa, nós vamos continuar subjugados. E o que está sendo discutido nesse momento para a gente sair dessa encalacrada? A gente não está discutindo isso.
sabe? Então, assim, eu sou afiliado do Partido dos Trabalhadores, vocês sabem disso. Eu tenho ido por uma outra linha, eu faço críticas, e quando você faz, as pessoas... Gente, eu escutei cada coisa quando eu critiquei esse acordo Mercosul-União Europeia, que, assim, é de deixar a gente estarrecido. As pessoas comemorando que vão comprar vinho e chocolate importado. Ai, que a nossa indústria não vale de nada. E se não tiver indústria no Brasil, as pessoas vão comprar vinho e chocolate importado com qual dinheiro? Com qual receita? Então, assim, o discurso está muito rebaixado de todos os níveis, é assustador. Eu falo que eu tento voltar para o Twitter, mas eu não consigo, porque é muito difícil você levar para frente certas discussões. Espero que, assim, isso avance, mas é um contexto geral. Aí a gente está aqui falando da diplomacia do Brasil em relação à Venezuela, a gente entra nesse acordo Mercosul-União Europeia, porque é esse caldo que a gente está tendo no momento, sabe, Thalita? Desculpa se eu rodei um pouco na sua pergunta, mas porque são coisas interligadas. Não tem como a gente partir para uma posição mais assertiva regionalmente e, inclusive, convencer governos que não são de esquerdas que, para nós, é melhor a integração regional, se a gente não consegue resolver nem as nossas questões, a gente não consegue ter um projeto nacional claro, de potência, de Brasil potência, sabe? Então, assim, é muito complicada a situação do Brasil. Então, nesse momento, o Brasil não tem nenhuma capacidade, no máximo como mediador, mas o Brasil não tem nenhuma capacidade de falar duro e dizer e defender da forma como deveria a Venezuela, porque não tem capacidades relativas de poder, não estão sendo criadas, não estão sendo sequer criadas, que passa por uma indústria forte, que passa por ter forças armadas que, pelo menos, enxerguem que os inimigos são países que querem violar a nossa soberania. E não os próprios cidadãos brasileiros, essa doutrina antiga da ditadura militar. Então, é um caminho muito longo. Para fechar essa questão da Venezuela, não, eu te diria que eu não sei nem o que o Brasil pode fazer, porque agora que o caldo entornou, né, deveria ter sido construída uma outra estratégia regional para lidar com esse problemão. Não, e não é só defender a Venezuela em si, porque ao fim e ao cabo é defender o Brasil, né? Que falar de Venezuela, um processo mais incisivo de invasão estadunidense na Venezuela, é também um processo de invasão, de alguma forma, no Brasil, porque a gente está do lado, né, Rose? Claro, então, e o precedente. Não, e me perguntaram assim, nossa, e tem alguns analistas dizendo isso, mas aí os Estados Unidos abriram um precedente para a China atacar Taiwan. Gente, o precedente que o Donald Trump abriu não foi para a China atacar Taiwan, foi para eles fazerem isso em outros países, de dizer, a gente foi lá, nós sequestramos um presidente de um país soberano e não deu em nada. Nós fizemos isso na Venezuela e eles vão fazer aonde? Depois na Colômbia? E a gente acha que em nenhum momento vai chegar aqui. Se não chega diretamente, chega indiretamente. E fora as questões de concepções já, de estudos tradicionais, mas desde a época da CEPAL, de que o melhor caminho para os países latino-americanos são os processos de integração regional, econômica e infraestrutura. A Unasul tentou, né, levar isso adiante. Enfim, nós tivemos aqui essa figura nefasta do Michel Temer, que acabou com a Unasul, depois o Bolsonaro, enfim. Mas aí eu pergunto, qual é o esforço que está sendo feito nessa reconstrução? No ano de 2023, eu ainda vi uma coisa ou outra do governo fazendo isso. Uma das primeiras medidas da política externa brasileira foi voltar para a CELAC. Mas depois, me parece que este Itamaraty, que acha que a melhor saída, que a estratégia nesse mundo, né, polarizado, bipolarizado, é ter boas relações com a Europa e se portar como mediador em outros cenários, que esse Itamaraty que tem força nesse momento. E não com uma visão que já tinha que era, inclusive, ligada ao Partido dos Trabalhadores, dessas figuras que eu citei aqui, que era dar atenção para a nossa região, né, e ser um ator importante para promover o processo de integração regional. E não é porque o Brasil é bonzinho, não. É porque o Brasil é o maior país da região em território, em população, em economia, em recursos energéticos, em recursos estratégicos.
E isso é bom para nós, sabe? Às vezes eu falo isso nas redes sociais, as pessoas parecem que elas entendem que eu falo que o Brasil precisa ter uma responsabilidade com seus vizinhos. Não, gente, porque isso é um ganho nosso também, obviamente. Por isso que nós estamos parados, o Brasil está parado, essa é a verdade. Nós temos alguns ganhos, não estou comparando aqui o governo do presidente Lula com o Bolsonaro e com o Michel Temer. Claro que nós tivemos vários ganhos, mas do ponto de vista estratégico internacional, nós não saímos do lugar nos últimos tempos. Essa é a verdade. A gente fala em mundo multipolar, em BRICS, etc., mas a verdade é que os Estados Unidos, que todo mundo fala que esse império é decadente, que esse império está caindo, eles vieram aqui, pegaram um presidente e esse presidente está sequestrado. E podem, a qualquer momento, atacar outro Estado soberano. Então, essa é a realidade. Muito bem, Rose. Ó, tem só mais um comentário, alguns, na verdade, elogiosos, eu diria. O Juan dizendo aqui, Rose, te mandando flores, rosas. E também a Rosângela Lozada dizendo, eu amo a Rose. Eu também, Rosângela. Obrigada. É isso. Vocês são maravilhosos, como sempre. É isso. Tá bom, Rose, olha, obrigada. Não sei, Eribaldo, não sei se você quer complementar, fazer mais uma pergunta, não? Não, acho que estou contemplado. Eu acho que Rose estava até hoje falando incisivamente, de maneira bastante clara e objetiva. Então, tem mais colocações para fazer, não. Eu não sei se eu passei do tempo, hein? Não. Mais, né? Tudo certo. Certo. O professor Tiago já está aqui nos bastidores, mas ele é da casa, ele vai. Desculpa aí, Tiago. Porque a gente. É que as coisas, gente, são muito difíceis, gente. As coisas, assim, é estarrecedor os tempos que a gente está vivendo, assim. E aí, essa questão internacional está com muito peso. Mas obrigada mais uma vez pelo convite. Quero desejar boa sorte para vocês aí na nova composição do Noite Brasil. E vocês sabem que sempre que eu puder, eu vou estar aqui com vocês. Rose, obrigada mais uma vez. Muito bom te ouvir, sempre. Gente, valeu. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, Rose. Valeu. Valeu.